E aí, gente, dando sequência então, capítulo 6, pessoal, resolução de exercícios com o assunto composição de movimentos, pessoal. Deixei aqui o nosso exercício que nós fizemos na nossa aula anterior para que vocês tenham uma noção, então, de como trabalharmos. Agora a gente vai fazer um exercício 3, pessoal, da mesma página 75. O exercício diz a seguinte coisa. Um barco sobe o rio com 3 km por hora e desce a 7 km por hora. Ambas as velocidades em relação às margens, ou seja, é a velocidade total. Em relação ao observador na margem, fora do movimento, tá, pessoal? Então nós temos a velocidade total na nossa primeira situação de 3 km por hora. Ou seja, subindo o rio. E a velocidade depois descendo o rio de 7 km por hora. É a velocidade em relação ao observador fixo nas margens, ou seja, a velocidade total. Com o motor funcionando com a mesma potência. Então a velocidade relativa, ou seja, a velocidade impressa pelo próprio motor do barco é a mesma, pessoal. A velocidade relativa na nossa primeira situação é igual à velocidade relativa na segunda situação. Então vou colocar aqui, ó, a velocidade relativa na primeira, sem linha, é igual à velocidade relativa na segunda, com linha. Ambas são iguais. Qual é a velocidade das águas desse rio em relação às margens? A pergunta do camarada é a velocidade de arrasto, pessoal. A velocidade de arrasto. Então, para isso, eu deixei o exercício anterior, pessoal. O cara falou que na primeira situação ele sobe o rio. Olha como que ficam os vetores, pessoal. Velocidade de arrasto para baixo, velocidade relativa do próprio motor do barco para cima. Nessa situação, como que nós vamos achar a total? Subtraindo os dois vetores que formam 180 graus. Então nós temos que a velocidade total para essa primeira situação é a velocidade relativa menos a velocidade de arrasto. Desculpa, gente. Primeira situação. Já na segunda situação, é subindo o rio, pessoal, como no desenho do exercício anterior. Ó, os dois vetores apontam na mesma direção e mesmo sentido. Então, a velocidade total linha dessa nova situação é a soma da velocidade do motor, ou seja, relativa, mais a velocidade de arrasto. Reparem que para essa situação, gente, nós temos uma única variável, uma única das variáveis em relação à nossa função, em relação à nossa operação matemática. Se eu tenho só uma dessas três, nós temos que fazer um sisteminha. E esse sisteminha, então, vai ser feito através da soma dessas duas equações. Como? Na primeira situação, a velocidade total era 3, igual à velocidade relativa, menos a velocidade de arrasto. Para a segunda situação, subindo o rio, é 7. Velocidade relativa à linha, que é igual, né? Tanto faz subindo ou descendo, a velocidade do motor, só que mais a velocidade de arrasto. Olha o nosso sisteminha aqui a ser resolvido, pessoal. Vamos somar essas duas expressões, então. Somando essas duas expressões, ó, somando, nós temos que 3 mais 7 é 10. Velocidade relativa mais velocidade relativa é 2 vezes a velocidade relativa, mais, velocidade de arrasto mais velocidade de arrasto vai dar nula. Cancela essas duas, né? Uma negativa e uma positiva. Logo, esse 2 que está multiplicando vem dividindo. Ficamos que 10 sobre 2 é a velocidade relativa, a velocidade do próprio motor do barco. Sendo assim, a velocidade relativa é de 5 km por hora. A velocidade impressa pelo motor, pessoal. Mas o que o cara pediu foi a velocidade de arrasto, a velocidade da correnteza.
Bem, eu tenho as duas expressões. Posso jogar esse 5 em qualquer uma das duas e vou encontrar a velocidade de arrasto. Vou jogar nessa primeira equação, que vou chamar de equação 1, tá? Então, substituindo esse valor aqui, que eu vou chamar de 2 em 1, chegamos na velocidade de arrasto. 3 igual velocidade relativa, né, pessoal? Que nós achamos que é 5 menos a velocidade de arrasto. Esse cara tá menos, vem para cá mais, esse cara tá mais, vai para lá menos. Ficamos então que a velocidade de arrasto é 5 menos 3, a velocidade da correnteza 2 km por hora, gente. Tá aqui a resposta do exercício 3. Então você viu que basicamente é ficar desenhando, gente. Foi por isso que eu havia deixado esse exercício aqui para mostrar as duas situações envolvidas no exercício 3. Vamos mudar agora o desenho e vamos para o exercício 4, gente. Vou apagar aqui e vamos para o exercício 4. Lembra que ambos os deslocamentos, assim como todas as velocidades, né, deslocamento total, deslocamento relativo e o deslocamento de arrasto, assim como velocidade total, velocidade relativa e velocidade de arrasto, acontecem tudo ao mesmo tempo. Por isso que é uma composição de movimentos. O exercício 4, gente. Vamos tentar desenhar o exercício 4 agora. Um homem deseja atravessar um rio de 3 km de largura. Então eu sei que aqui está uma margem, aqui está outra margem. A largura desse rio, vou fazer em azul, é de 3 km. 3 quilômetros, ele quer sair desse ponto A e chegar até esse ponto B aqui, que eu vou chamar de B. E a distância entre A e B é 3 quilômetros. Para tanto, usa um bote inflável a motor, que trafega perpendicularmente à direção da correnteza, atingindo a margem oposta 4 quilômetros rio abaixo. Então ele tenta se deslocar para cá, ou seja, aqui é seu deslocamento, pessoal, relativo. Esse é o deslocamento relativo, só que devido à correnteza, ele se desloca chegando 4 km rio abaixo, que eu vou chamar esse ponto C. Então a distância de B a C, pessoal, 4 quilômetros. De acordo com o enunciado do exercício. Em meia hora, pessoal, o tempo gasto nessa travessia, o tempo é comum para todos os deslocamentos, o tempo aqui 0,5 horas, após a partida. Antes de mais nada, eu vou colocar os outros deslocamentos, respectivas velocidades. Nós temos aqui que o vetor que dá o deslocamento devido ao arrasto, esse aqui é o vetor deslocamento de arrasto, que a correnteza puxou ele rio abaixo. E em relação ao observador fixo, na margem, ele vê esse cara atravessando aqui, nesse vetor, deslocamento total. Lembrando que a velocidade relativa tem mesma direção e mesmo sentido do vetor deslocamento relativo. A velocidade de arrasto tem mesma direção e mesmo sentido do vetor deslocamento de arrasto. E a velocidade total tem mesma direção e mesmo sentido do vetor deslocamento total. Gente, as velocidades estão na mesma direção e no mesmo sentido dos deslocamentos. Ou seja, elas têm as mesmas orientações. Agora no item A. Ele pede qual é o deslocamento realizado pelo bote
em relação às margens. Ele quer saber esse deslocamento total, gente. Olha, ele quer saber esse cara, esse vetor. Se eu tenho esse, que era a hipotenusa do meu triângulo, eu aplico quem, pessoal? Teorema de Pitágoras. Então eu venho aqui no item A e sei que o deslocamento total, nessa situação, gente, forma 90 graus, né? Entre o deslocamento relativo e o deslocamento de arrasto, ou seja, Pitágoras. Igual ao vetor deslocamento relativo ao quadrado, mais o vetor deslocamento de arrasto ao quadrado. Você viu que é vetor, então você tem que desenhar isso aqui, hein, pessoal? Ficamos o relativo. O relativo equivale a 3 km. Então nós temos 3 ao quadrado. O de arrasto foi 4 km. Então 4 ao quadrado. É o tal do triângulo perfeito, né, pessoal? 3, 4, 5. Ficamos aqui com 9 mais 16, vai dar 25. Para tirar o quadrado de cima desse vetor deslocamento total é raiz. Então, o vetor deslocamento total é de 5 km. Está aqui o item A, pessoal. Beleza? Agora vamos para o B. Qual é a velocidade do bote em relação às margens? Assim como eu disse para vocês, a velocidade total, que é o que o exercício pede, está na mesma orientação do vetor deslocamento total. Mas como achar velocidade agora, pessoal? Se essas velocidades são constantes, eu posso usar ΔS por ΔT. Então, no item B, eu vou achar a velocidade total, ou seja, em relação às margens, um observador que está nas margens, com ΔS, mas qual ΔS, pessoal? É o vetor deslocamento total. Então eu vou trocar aqui, ao invés de ΔS, ΔR. É comum alguns livros trazerem como ΔST, tá, gente? Ó, ΔST, ΔSA, mas tudo com vetor em cima, tá? Delta aqui, T, sobre o tempo que ele forneceu. Então, sabemos que a velocidade total aqui, que é o que o exercício pede, é o deslocamento 5 sobre o tempo 0,5. Logo, a velocidade total é de 10 km por hora. Gente, é bastante vetor, tá? Então, quem não lembra de vetor tem que ir lá dar uma olhada em vetor e ver como que faz isso aqui. Vamos para o exercício 5 agora. E vamos ver o que ele diz no exercício 5. Um avião voa da cidade A para a cidade B, pessoal. Fazendo o percurso de 450 quilômetros em linha reta. Esse é o deslocamento, então, total. Em 3 horas. Durante toda a viagem, pessoal, havia o vento a 80 quilômetros por hora. Em relação ao solo, esse é o deslocamento, então, e a velocidade, né, de arrasto, em relação ao solo, perpendicular ao segmento de reta. Então, como que vai ser essa informação? Nós temos que o deslocamento, então, é da cidade A até a cidade B. Aqui é o vetor deslocamento total que o avião teve, saindo da cidade A e chegando para a cidade B. Só que durante todo esse trecho, ele teve o vento perpendicular, pessoal, ou seja, o de arrasto.
perpendicular, formando 90 graus. Então, ao invés de colocar para cima, eu vou colocar aqui, tá, gente? Ó. Esse, então, é o vetor deslocamento devido ao arrasto. Logo, a velocidade, assim como o deslocamento relativo dele, pessoal, ó, fechando o meu triângulo aqui. Relativo foi nessa situação. Porque o deslocamento real dele foi isso aqui, né? 450 quilômetros, gente, dados do exercício. O ΔR total, 450 quilômetros. O ΔR de arrasto, não faço nem ideia, né? Ele não deu. O que ele deu foi a velocidade de arrasto. Velocidade de arrasto de 80 quilômetros por hora. E isso tudo foi feito num tempo, que é incomum em todos os trechos, né? De 3 horas. Deixa eu confirmar os dados. Tananã, pam, pam, pam. Letra A, pessoal. Qual é a velocidade do avião em relação ao solo? Ele quer saber qual é a velocidade total aqui, pessoal, no item A. Lembra que a velocidade total tem a mesma orientação que o deslocamento total. Então eu venho aqui no item A, velocidade total é o deslocamento total pelo tempo. Velocidade total, então o deslocamento foi de 450, dados do exercício. Quilômetros por hora. Qual foi o tempo? 3 horas. Então a velocidade total desse avião, a resultante, é de 150 quilômetros por hora. Item A, só aplicar os dados na equação da própria velocidade. E o item B? Qual é a velocidade do avião em relação ao vento? Pessoal, é a velocidade relativa, que tem a mesma orientação do vetor deslocamento relativo. Ele quer saber, então, qual é a velocidade. Como que nós vamos achar essa velocidade aqui, pessoal? De novo, nós caímos no teorema de Pitágoras. Ó, eu quero a hipotenusa desse triângulo. Eu tenho a velocidade total, quero saber a velocidade relativa, mas eu também tenho a velocidade de arrasto, que foi dado do exercício, né? Tem a mesma orientação do deslocamento de arrasto. Sendo assim, se eu quero a hipotenusa de um triângulo, teorema de Pitágoras. O item B, ficamos que a velocidade relativa ao quadrado, cuidado com os vetores, hein, pessoal? Você viu que quem aqui, ó, quem era a hipotenusa, era o deslocamento, assim como a velocidade total. Aqui o desenho é outro. Ele falou a situação que forma 90 graus entre si, entre o deslocamento total e o deslocamento do arrasto, do vento. Então, por isso que ficou Pitágoras aqui. E ó, quem está a hipotenusa. Velocidade relativa ao quadrado, a total ao quadrado, mais a velocidade de arrasto ao quadrado. Sendo assim, velocidade relativa ao quadrado é a total, que nós achamos 150, mais a de arrasto, que o exercício deu 80 ao quadrado. Velocidade relativa ao quadrado é igual a 150 ao quadrado, pessoal, 22500. Mais 80 ao quadrado, 6400. Logo, ficamos que a velocidade relativa é raiz quadrada.
22.500 mais 6.400, pessoal. Vai dar 28.900. Ficamos então com 28.900. Sendo assim, raiz quadrada de 28.900, 170 quilômetros por hora. Beleza, pessoal? É bastante vetor, pessoal. É muito interpretativo esse tipo de exercício, tá? Quando caem, são exercícios, lógico, na UEM, na UEPG, o nosso vestibular seriado, são de somatória. Ele vai ficar pedindo item por item. Qual que é o tempo em cada uma das velocidades? É sempre igual. A velocidade relativa, a velocidade de arrasto, a velocidade total, assim como o deslocamento total, o deslocamento relativo e o deslocamento de arrasto. São essas variáveis que nós temos que tomar cuidado, principalmente quando formos desenhar os vetores dela. Beleza, gente? E a gente fecha essa aula nossa com isso daqui. Forte abraço, pessoal, e uma boa semana!